urbanização das vilas e bairros de Porto Alegre, que há muito tempo não conheciam qualquer tipo de investimento. E, vinculada a esta lembrança, a questão do financiamento externo, em função da precariedade de recursos que o Estado tem para investir. Então, retirando aqui das intervenções que foram feitas, não uma conclusão, mas alguns indicativos para se pensar num conjunto de planos de desenvolvimento microrregional no Estado integrados. Portanto, formando um plano de desenvolvimento regional. Com financiamento, esses financiamentos internacionais que hoje o Brasil não tem dificuldade de acessar, e que teria que responder rapidamente a alguns pontos. Primeiro, questões que foram colocadas aqui, né? O revestimento primário de rodovias vicinais. Isso aí pega não só a questão da propriedade familiar, da agricultura familiar, como regiões deserdadas do Estado hoje de capacidade de mobilidade, como diz o Martins. Os padrões de CIT, de Ciência e Tecnologia, a serem alocados nessas micro-regiões, para formar um todo integrado. O financiamento para o setor empresarial, microempresarial, médio empresarial, familiar, granjeiro, nessas regiões, em cima da alocação desses padrões tecnológicos. A educação técnica na região, que hoje já está sendo respondida, pelo menos nas regiões mais, vamos dizer assim, mais necessitadas aqui do Estado. O vínculo dessas regiões com o ensino superior e, portanto, também, né, com a graduação, com a pós-graduação. Os eixos, né, os macro-eixos de transporte para a circulação da produção. E aí entra a questão das duplicações, que foi mencionado aqui. E as conexões desses planos de desenvolvimento microrregional com as ações do governo federal. Os padrões que o governo federal está levantando, não somente para a questão da infraestrutura, mas para as questões da CIT também. Eu estou levantando essa questão, eu já falei para alguns companheiros isso, falei para o Lívio, falei para os companheiros que estão começando a discutir o programa, porque eu acho que a gente tem que ter um ponto de partida aqui no Estado, que incida diretamente sobre essas regiões que tenham rapidamente mais capacidade de resposta e mais acesso institucional. Como, por exemplo, o governo Olívio fez com o setor moveleiro aqui no Estado, naquela oportunidade. Então, eu queria retirar desse diálogo aqui, dos outros que eu consegui assistir, os outros dois, faltei um, lamentavelmente, para que a gente começasse a pensar aceleradamente nesta visão e nos preparar não só para apresentar uma visão programática disso, mas para implementar rapidamente quando a gente chegar no governo, se assim chegarmos como esperamos. Obrigado. Obrigado, ministro Tarso Genro. Passar a palavra para o expoturno. 3 minutos, aviso, faltando 1. Bom dia, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma colocação. Quando nós falamos em inovação tecnológica, doutor Elias, a sociedade, muitas das vezes, não se apropria na sua totalidade pelo desconhecimento da existência do processo, a maioria das vezes, né? Hoje, eu quero dar esse testemunho, quando ela tem a capacidade, essa inovação, e hoje, lá na cidade do Rio Grande, quando nós estamos prestes a inaugurar o primeiro dique seco, o maior dique seco do mundo, a gente diz maior dique seco do mundo, de acordo com o enxergar que nós temos, cada um tem, mas é um grande dique seco que o Brasil está construindo, graças ao governo Lula, restabelecendo a política da indústria naval nesse país. A tecnologia, né, a inovação gerada lá na Universidade de Rio Grande, da Fundação Universidade do Rio Grande, aplicada no dique seco, no polo naval que está se constituindo naquela cidade. Então, essa tecnologia, eu acho que é importante a sociedade enxergar, e a sociedade como universidade. Então, essa falta de comunicação.
Nós, por exemplo, não podemos concordar, e eu estou ali numa estrutura na cidade do Rio Grande e vejo o grande fluxo de caminhões transportando os nossos granéis, o que nós perdemos de granéis ao longo do transporte, doutor Martim, né? E até hoje nós não resolvemos isso, né? Quando a concessionária leva um pouco de tempo para fazer a limpeza das bordas da estrada, chega a nascer nossa soja ao largo nos acostamentos, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós precisamos, a nossa hidrovia, doutor Portela, nós não podemos concordar que com a estrutura hidroviária que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, com os nossos 5 grandes rios, com a Lagoa dos Patos, com aquilo que a natureza nos deu de um grande fluxo d'água, chegar num porto, nós não podemos concordar que um óbice legal impeça, por exemplo, de dar esse ganho para a sociedade, né, que é a diminuição de frete e acesso às suas benesses. Obrigatoriamente, a carga que cai na água, obrigatoriamente sai pelo Porto Rio Grande. É receita do nosso estado, ministro Tarso. Nós temos outras disputas, nós temos a Rota do Sol que desce, Ideraldo, né? Podemos disputar com Itajaí, com Imbituba, que está se estabelecendo. Agora, a carga que cair dentro d'água, ela só tem um destino, é o Porto do Rio Grande, e nós utilizamos mal a nossa incapacidade gerencial de Estado, não conseguimos manter um calado de 2,5 metros no rio Jacuí, Taquari, desembocando na Lagoa dos Patos, Porto de Rio Grande. É inaceitável esse processo. Um minuto. Eu tenho a leitura que nós fizemos ainda a nossa infraestrutura com tecnologias muito atrasadas. Hoje ainda, doutor Portela, nós temos, Ideraldo, nós temos ainda projetos básicos de rodovia que não privilegia, por exemplo, materiais existentes nas regiões, e isso encarece de forma substancial. Nosso processo hoje ainda é o tradicional rachão, brita graduada, CBUQ, nós não utilizamos material, não temos tecnologia. O DAER foi inovador disso, e a BR-101 no trecho Capivari, Palmares, Bacopari, Mostardas, que eu trabalhava na unidade de Osório, foi e saiu do papel em função da teimosia da pesquisa de alguns engenheiros do DAER que utilizaram material da região para viabilizar a construção dessa estrada. E essa teimosia devia permanecer, porque isso diminui os custos e estabelece uma relação de com menor recurso podemos fazer mais. E obrigatoriamente, ministro Tarso, meu companheiro Olívio, aquilo que nós fizemos lá no Porto de Rio Grande, de colocar uma infraestrutura pública adequada, com competitividade, para que nós sejamos modulador nos custos portuários, obrigatoriamente precisa para concluir, revitalizar a nossa estrutura pública. E revitalizar significa lá no DAER colocar equipamento pessoal, lá no Porto ter uma estrutura também adequada, que hoje está sucateada, colocar na SPH, que com certeza nós teremos uma outra leitura de Estado à disposição da sociedade. E vamos ganhar, Tarso. Um abraço. Obrigado, Spotone. Com a palavra, o nosso companheiro Vicente Halber, nosso diretor da refinaria Alberto Pasqualini, a Refap. Halber, 3 minutos, aviso de 1. Bom dia a todas e a todos. Apenas uma provocação aqui para a área do transporte, viu, Ederaldo? O Ederaldo não me escuta nunca, como há muitos anos. Só uma provocação para a área do transporte. Hoje nós transportamos no Rio Grande do Sul, acho que alguma coisa do tipo 1,3, 1,4 milhões de metros cúbicos via duto viária. E estávamos falando aqui em granéis, né, que se a gente viu esse Spotorno, é possível transportar granéis e não perder nada via duto viária. Aliás, em muitos lugares no mundo já se faz isso, apenas esta rápida provocação. Mas na nossa mesa aqui faltou energia. E não é por acaso, viu, Tarso? Nós não discutimos a questão energética no Rio Grande do Sul, especialmente